Durante 5 anos eu fiz estudo em casa espírita, eu trabalhei em casa espírita. Jesus, né? Quem é espírita sabe aí, o espiritismo ele é cristão, a gente estudava evangelho, e isso me ajudou muito, 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 muito. Aí eu comecei a buscar, eu via as questões emocionais, eu fui fazer formação em terapias holísticas. No início era para mim só, não era para eu trabalhar com outra pessoa. Fiz 1 ano e meio de formação em terapias holísticas. Eu fui trabalhando todos os pilares. E aí comecei a consumir conteúdo na internet, né, gente? Por isso que eu falei para vocês, o excesso de informação. Comecei a consumir conteúdo na internet, comecei a ver vídeo. Eu lembro que acho que 2013 foi o primeiro curso online que eu comprei, que foi do Bruno Gimenez, que muitas aqui de vocês com certeza conhecem, que chamava A Sua Missão. Por quê? Porque quando eu despertei, eu queria ser feliz no amor. Eu queria ser feliz. Eu achava que se o relacionamento melhorasse, resolvesse, eu ia ser feliz, sabe? Eu ainda punha minha felicidade fora, no outro, né? Eu ainda não tinha essa consciência que eu tinha que trabalhar dentro. Mas enfim, é assim que a gente desperta, né, gente? Olhando primeiro para fora. Mas hoje eu ensino o quê? O caminho é o de dentro. Enquanto você fica buscando fora, é o caminho mais longo, o caminho de sofrimento, o caminho de esforço, né? Então aí eu comecei a buscar nos outros pilares, né? No emocional, fiz curso de hipnose, fiz curso de tudo quanto é. Eu digo que eu sou papa curso, né? Agora eu dei uma amenizada porque comecei a pôr em ação, porque eu não conseguia pôr em ação as coisas que eu fazia, né? No começo eu fazia para mim, eu não sabia, eu trabalhava com advocacia, né? Eu fui advogada por 10 anos, então eu fazia tudo para mim. Só que eu me sentia mais feliz também atendendo os clientes da advocacia, falando das questões emocionais deles, dos problemas, né? Que as pessoas levam para a justiça aquilo que elas não conseguiram resolver internamente, do que fazendo o que eu fazia mesmo. Então eu também não era cada vez mais infeliz na profissão também, né? Apesar das pessoas falarem que eu era muito boa e que eu tinha dom para escrever e não sei o quê, mas era um esforço muito grande para mim, né? E depois eu fui entender o porquê também disso. Mas enfim, eu fui me desenvolvendo primeiro para mim, até que, por mais que melhorou algumas coisas, mas o relacionamento não ia para frente, o relacionamento não melhorava. Só eu buscava, né? Eu fazia os cursos, eu comecei a frequentar. No começo eu cobrava muito ele, né? Porque eu estava buscando todo aquele conhecimento, aquelas coisas. E eu cobrava, eu ainda era cobradora. Tinha uma época que eu ainda era cobradora no relacionamento lá, né? Olha, para ele fazer curso comigo, para ele buscar desenvolvimento. Eu ficava vendo, gente, eu ficava até, né? Eu ainda vejo bastante conteúdo, né? Mas eu naquela época eu já ficava assim, maratonando, de madrugada eu estava com a luzinha apagada no quarto e eu estava lá com o celular. Ele brigava comigo, que você fica com o celular e com luz e não sei o quê, né? Mas foi isso que, né? Foi isso que me trouxe até aqui, enfim. E vivi várias crises no relacionamento, como eu falei para vocês, a gente teve uma crise financeira muito grande em 2014 ali, que eu montei uma franquia, né? A gente perdeu mais de 300 mil reais, isso juntou com o relacionamento que não estava bom, com várias coisas, só que eu não conseguia pôr um fim. Né? Eu não conseguia pôr um fim. Tinha as questões dele, ele tinha umas questões que ele precisava se trabalhar também, que eu queria ajudar, mas ele também não buscava ajuda, sabe? Só que eu não conseguia, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos para conseguir terminar, porque eu não tinha força para terminar aquela relação. Ele não era uma pessoa ruim, mas a gente não era feliz junto. Né? E eu queria ser feliz no amor. Até que a gente, né, terminei aquele relacionamento. Aí eu terminei aquele relacionamento e fui morar com a minha mãe em Portugal, porque a minha mãe, né, mora em Portugal, tem casa lá e tal. Comecei um outro relacionamento e daí, nossa, né, eu já tinha feito tantos cursos, tantas coisas, passei por todas as áreas. Em 2017 conheci física quântica, daí eu fui fazer formação em ativismo quântico com o Amit Goswami, então me formei em ativista quântica. Então assim, eu já sabia essa coisa da missão muito forte em mim, mas eu não sabia como, né? Então, quando eu me separei, assim, eu tive um salto. Não foi por conta da separação, né? Mas eu entrei numa outra relação que daí tinha mudado, parece que tudo. Nossa, meu Deus, né? Uma pessoa totalmente diferente. Eu consegui expressar aquilo que eu não conseguia expressar antes. Eu consegui ser amorosa. Assim, tudo muito diferente. Vivi uma paixão, assim, né? Em Portugal, num lugar legal. Eu fiquei 1 ano lá, assim. Só que eu comecei a ver, aí eu fiz formação em coaching, aí eu fiz formação em Master Coaching, 2 formações em Master Coaching. Gente, por que eu tô falando dessas formações? Porque tudo me fez bem.
mas eu ainda não tinha clareza de um caminho que resolvesse o que não estava fluindo. Porque aí eu mudei de relacionamento e chegou um momento que muita coisa tinha mudado, sim. Só que eu comecei a me ver de novo, e era nesse ponto que eu queria chegar aqui para vocês. Eu nem sei quanto tempo que eu tô contando essa história, já falei que ia ser rápido, né? Mas foi aonde eu cheguei nos códigos aqui. Foi aí que eu tinha feito tanta coisa, né? Eu sabia de tanta coisa, eu tinha consciência de tanta coisa, né? E me trabalhando para fazer as tal das limpezas, né? Porque comecei a estudar no coach, aprendi sobre as crenças, sobre várias coisas, mas tinha coisa que parece que eu não conseguia resolver, sabe? Assim, eu tinha muita informação, mas as informações elas não se encaixavam de uma maneira que eu tivesse clareza para resolver. Melhorava algumas coisinhas, era como se eu fizesse assim, ó, eu sempre dou essa metáfora. Imagina que tem um jardim. E nesse jardim crescem flores e cresce mato ali também, que são as coisas que a gente não está feliz, não está contente. Né? Então é como se muitas flores cresceram ali no meu jardim, já estava bem mais bonito o meu jardim, né? Talvez você esteja vivendo isso aí hoje. E eu tô falando de mim porque é sobre você, tá? Não é sobre mim. Eu tô falando de mim porque eu estou contando a história de como é que eu cheguei nesses 5 códigos. Porque esses códigos me transformaram e estão transformando e transformaram as pessoas com quem eu apliquei e com quem eu trabalho isso também. Então é para você ver que lembra aquela historinha? Parece muito bom para ser verdade, mas comigo é diferente, mas a minha vida eu sinto isso. Mas talvez a Mayara não passou por essas coisas que eu passei. Estou contando isso para você ver que, por mais que as nossas histórias sejam diferentes, e são diferentes, mas no fundo, os nossos sentimentos, a raiz, a sementinha dos nossos sentimentos, elas são muito iguais. É não se sentir amada, não se sentir importante, é sentir rejeição, é sentir abandono. São as coisas que acontecem que faz a gente não se sentir bom o suficiente. Então, no fundo, o sentimento nosso, ele é comum. A semente, ela é comum. Ela praticamente, vamos dizer assim, que seria a mesma. Mas as raízes nossas criam árvores e frutos diferentes. Então, a minha história, óbvio, é diferente da tua história, pode ter semelhanças, mas no fundo, o que acontece? Os sentimentos, a semente, ela é igual. Porque aí eu estava num outro relacionamento que já até tinha flores, mas tinha lá os matinhos crescendo, né? E aí eu me sentia assim, como se cada dia eu vou lá e corto um matinho aqui na terra, né? Eu digo assim, imagina que você corta um matinho aqui na terra, aí você corta um, né? Que é o limpar que a gente escuta, a gente vê um monte, porque eu fiz muitos cursos, né? Que trabalha a reprogramação mental. Hoje o que eu trabalho não é só, eu faço um novo paradigma do amor, despertar a nova consciência de amor, é uma reprogramação mental e emocional, ou seja, eu conecto mente ao coração, conectando mente ao coração, porque durante muito tempo eu fiquei trabalhando só o mental e não resolvia, né? Não resolvia. Porque o que acontecia? Parece que eu tinha que ficar sempre limpando, eu não aguentava mais, como eu falei para vocês no começo. Eu me sentia uma faxineira emocional, não acabava nunca, né? Eu ia lá um dia, cortava um matinho aqui. Aí no outro dia eu cortava um matinho ali. Aí no outro dia eu cortava um matinho aqui, né? No meu jardinzinho lá. Aí daí passava uma semana, aquele mato que eu tinha cortado começava a crescer de novo. Aquele outro mato. De repente, quando eu me via, de novo eu tô sentindo isso aqui. Com outra situação. E nesse relacionamento um outro relacionamento que eu tive, que foi de um ano e pouco assim também, eu comecei a me ver de novo. Sentindo as mesmas coisas, né, que eu sentia naquele relacionamento de 15 anos. E aí, com a consciência que eu já tinha, de física quântica, de tudo, né, gente, de mente, de sentir, de terapias, de coaching, de crenças, espiritual, né, de todos os pilares, com todo esse conhecimento, eu falei, não, chega, tem alguma coisa errada aí. Eu achava que estava errado, né? Nada está errado, está tudo levando para o caminho. Mas eu falei, não, chega, por que de novo eu estou atraindo, eu estou sentindo aquele sentimento? Não é da mesma história, mas o sentimento estava ali. Um sentimento de que o relacionamento era outro, muito melhor,
Era muito melhor, né? Até porque os relacionamentos que o outro de 15 anos, a gente tinha muito gatilho emocional já, né? Muitos padrões criados. Você começa um relacionamento novo, ele é mais zerado. Mas você percebe que depois que vai passando um tempo, você vai voltando para os padrões também, no relacionamento no outro novo, né? E eu comecei a ver voltando padrões de sentimento em mim, sabe? Assim, falei, mas por que de novo eu tô sentindo que, puxa, eu tenho que fazer esforço para aceitar o outro como ele é. Por mais que eu já tinha consciência de que amar é ser livre, e amar é ser livre, eu tinha muito essa consciência. Eu não era mais... Existia antes uma Maiara lá, cobradora, a crítica, que não sabia demonstrar amor, né? Uma Maiara... E aí, nesse outro relacionamento, existia uma outra Maiara, que sabia demonstrar amor, que conseguia ser carinhosa, que conseguia, né, ter alegria, dar risada. A gente dava muita risada naquele relacionamento. Mas tinha umas coisas que não eram ruins, eram umas coisas dele, do outro relacionamento, que eu sentia que ele podia se esforçar, tal, e que pra mim começaram a... Ele morava numa outra cidade, né, eu morava em Curitiba, então, sabe assim, uma relação que eu comecei a ver relação de esforço, né? Por que eu tô atraindo de novo esse sentimento de que eu tenho que fazer esforço? Às vezes até para aceitar o outro como ele é, não que ele não era ruim, gente, ele não era ruim. Mas eu já tinha uma consciência, principalmente essa minha consciência de trabalhar e buscar a cura na raiz, né? Então eu tenho uma qualidade que para muitos pode ser um defeito. Eu vejo as coisas, né? Eu tenho uma sensibilidade muito grande para encontrar a causa raiz das pessoas, né? As meninas que estão aqui, as alunas, sabem, né? Porque eu fiz isso comigo, né, gente? E é dom, isso tem a ver com o nosso talento, com o nosso dom, com a nossa missão. Então eu vejo onde que está a raizinha das questões das pessoas, né? E eu vi ali muitas coisas, né? E que eu achava que, puxa, que eu podia ajudar ele, eu conseguiria ajudar ele, podia se trabalhar, mas ele também não queria. E tá tudo bem, e eu tinha essa consciência, não, mas amar é ser livre, né? Eu não era cobradora, eu não falava, só que por mais que eu não falasse, estava sendo um esforço para mim, sabe? E sofrimento de novo, por que de novo eu tô sentindo isso de sofrer? Por que parece que eu só me sinto amada quando o outro tá se esforçando, quando o outro tá se sacrificando, porque daí a gente morava em outra cidade? E eu comecei a ver, por que de novo eu tô atraindo relacionamento assim, de sacrifício no sentido de peso, de precisar ver o outro se esforçando e eu me esforçando? Falei, não, amor não é isso. Amor não é isso. E aí quando eu virei uma chave. Por quê? Porque eu já tinha tanta informação, mas eu tinha consciência de muitas coisas e eu tinha consciência do quê? Eu sabia que a gente não atrai o que a gente quer, eu atraio o que eu vibro. Tanto que eu já tinha co-criado um relacionamento diferente, né? Eu já tinha co-criado muitas coisas na minha vida, cursos, formações que eu nem acreditava, assim, né? E eu tinha essa consciência de que eu era responsável, que eu estava co-criando aquilo. Se eu estou co-criando isso, eu estou emanando isso, eu estou vibrando isso. Se eu estou atraindo sofrimento, é porque em algum nível, isso está em mim. E foi quando eu despertei, porque eu já tinha eu já tinha as formações que eu tinha, de crença, de várias coisas, né? Várias técnicas que eu já tinha feito. E como eu falei, eu limpava, já tinha amenizado muita coisa, mas era como se aquele matinho voltasse a crescer, sabe? Assim. Daí você se sente ele faxineira, uma jardineira emocional, né? A vida você fica cortando. Por quê? Porque existe uma semente, existe uma raiz que está trazendo aquele matinho. E se você vai lá e só corta ela em cima da terra, você não está resolvendo. Pode passar uma semana, pode passar 2 meses, 3 meses, 4 meses, daqui a pouco ela começa a crescer de novo. Daí vai acontecer uma outra coisa, talvez vai ser um outro relacionamento que você vai estar vivendo e você vai experienciar de novo, sabe o quê? O mesmo sentimento. Porque o sentimento é a raiz, o sentimento é a semente. E foi aí que eu uni e tomei clareza, né, desses códigos. Eu também já estava no curso, eu já estava na formação em constelação, então a constelação também foi uma chave assim, muito grande de eu compreender isso, conseguir organizar esse amor dentro de mim, que eu já vinha trabalhando, né? Eu já sabia que muitas coisas vinham da minha infância, como eu falei para vocês, eu já tinha trabalhado várias coisas da minha infância, mas ainda assim, eu sentia que a minha vida não fluía, né? Parece que quanto mais informação vinha, mas tinha coisas que não fluíam, e talvez seja isso que você vive hoje.
Você tem até consciência, ou talvez até não tenha, mas você não compreende, né, algumas coisas. Então aí eu cheguei nesses códigos, nesses 5 códigos, porque foi quando eu tive clareza, e óbvio que, como eu falei para vocês, tem processo. Eu tive um caminho, um processo para conseguir transformar essas sementes e consequentemente transformar os frutos, né? E aí minha vida de fato deu um salto quântico emocional, né? Na minha vida amorosa, realmente deu um salto quântico, porque eu já tinha tanta consciência, mas eu não tinha consciência disso aqui que eu vou falar para vocês. E isso aqui mudou tudo, porque isso aqui trouxe a clareza que eu precisava, e isso aqui uniu todas as peças, coisas que estavam soltas, o excesso de informação, né? Porque eu era papacurso, né? Curso. Meus vision board eram assim, meu Deus, agora... E eu não conseguia pôr em ação, né? Eu sofri muito com procrastinação. Muito com procrastinação eu sofria. Por quê? Porque eu fazia os cursos, as coisas, eu não conseguia pôr em prática, porque me faltava força, né? Então era excesso de informação, sabe? Era excesso. Mas eu não conseguia ter clareza. Assim, como eu falei, muita coisa tinha melhorado. Tinha várias flores no meu jardim já. Mas tinha uns matos que insistiam, tinha uns matinhos lá que insistiam em crescer. Você já se sentiu assim? Você está se sentindo assim hoje? Que tem uns matinhos que insistem em ficar ali? Talvez hoje você pode ser que você esteja solteira, né? E você arranja um relacionamento, e talvez você já passou por vários relacionamentos, e as pessoas são diferentes, daí você conhece a pessoa, né? De repente, o relacionamento do passado, o cara bebia demais. Ou usava droga, ou sei lá, ou jogava muito futebol, ou jogava videogame, sei lá o quê. Né? Alguma coisa que te incomodava muito, e aquilo que ele fazia, quando tem uma outra coisa, né, competindo aí com você, você não se sente o quê? Importante, o suficiente, prioridade. Aí você termina, acontece uma coisa, você conhece uma outra pessoa. Aí aquela pessoa, ela não tem aquilo lá que o outro tinha. Se o outro bebia, essa aí não bebe, né? Se o outro, sei lá, joga futebol, isso aí não joga. Daí você, nossa, agora vai, né? Agora vai dar certo. Cocriei, tá dando certo, né? Tá funcionando, a lei da atração tá funcionando na minha vida. Agora vai, né? Agora vai. Aí começa a passar um tempo, o que acontece? O que acontece? O tal do matinho, o matinho é o sentimento, tá, gente? Volta. A pessoa é diferente, com outras coisas, mas de repente, sei lá, é alguma outra coisa que ela faz que você não se sente prioridade, é alguma outra coisa que acontece que você não se sente boa o suficiente, mas no fundo o sentimento insiste ali, é o matinho que, né, você vai lá, né, você achou que você tinha, as pessoas pensam que limpar, limpei, né, Senhor, limpa em mim, sentimento de abandono, mágoa, né, como se quisesse excluir aquilo da vida. Aí termina o relacionamento, excluí, bloqueei lá, peguei ranço, né? Aí, não, agora vai. E aí quando você vê, de novo, volta o sentimento. O sentimento raiz, o sentimento semente, o sentimento de solidão, o sentimento de parece que não me sinto amada, o outro não vê o que eu faço, ou talvez eu faço e não é recíproco, né? Nossa, mas eu já melhorei tanto, né? Antes eu não fazia, eu não sabia ser amorosa, agora eu faço. E o outro não me retribui, daí eu me sinto o quê? Me sinto rejeitada, me sinto abandonada, ou acontece coisas que traição, sei lá, não me sinto boa o suficiente. A raiz, as raízes, quando você vê, pum, volta. O tal do matinho lá, como é que... danadinho, né? Que volta. Achei que tinha limpado ele. Achei que eu tinha cortado. Achei que tinha excluído da minha vida aqui, essa sensação. Achei que nunca mais ia sentir isso. Porque o ser humano acha que resolve as coisas excluindo, né? Esse é o velho paradigma de amor. Acha que resolve excluindo. Aí volta, não é assim? Então é isso que eu vivi. Eu vivi, putz, por que de novo isso? E eu despertei para esses códigos que eu vou passar aqui para vocês. E vamos falar rapidinho deles. Vamos tentar. Ai, Jesus, estamos em 2 horas já, né? 7, deixa eu ver. Aqui para mim são 9, não,
É 9h56 para vocês. Aqui para mim é mais cedo, gente. É 7h56. Podemos até meia-noite para mim? Brincadeira, não. 6, 7, 2 horas já. Daqui a pouco vai fazer, né? Deixa eu ver. Vamos lá, vamos rapidinho aí. E aí eu cheguei nisso aqui, porque foi onde eu dei o salto. Onde tudo se transformou para mim. Né? Onde tudo se transformou. As coisas começaram a fluir. Aí sim, né? Sabe aquela técnica da lei da atração que você faz, aquela visualização? Realmente, né? Eu atraí aquilo. Aí eu terminei aquele relacionamento lá, não porque era ruim, mas eu vi que, puxa, por que eu tô atraindo relação de esforço? E chegamos, os dois relacionamentos eu terminei assim, converso, não tem ranço, não tem mágoa, sabe? Mas aí encontrei algumas outras pessoas, né? E fui me abrindo para outras coisas, né? Fui me abrindo para outras coisas e principalmente fui me fortalecendo em coisas que aí eu entendi que era semente. Que se eu estava atraindo aqueles frutos é porque ainda eu precisava encontrar mais na raiz. Como eu falei para vocês, eu sempre busquei na raiz, isso sempre foi a minha diferença. Eu sempre tive sensibilidade para ir percebendo a raiz. Só que cada vez eu achava um pouquinho mais fundo em mim mesma. E eu ia um pouquinho mais. Só que chegou uma hora também, gente, que eu buscava assim. Eu entendia de onde vinha, mas não sabia o que fazer com aquilo, né? Por exemplo, eu comecei a trabalhar essa questão de pai, de mãe, porque eu já sabia que eu tinha questões relacionadas à infância. Há muitos anos eu já tinha feito terapia, então eu sabia que esses sentimentos vinham de lá. Mas mesmo sabendo, eu não conseguia transformar, né? Aí eu ia mais para a raiz, eu falava, não, então tem que ser alguma outra terapia. Eu fiz terapias holísticas, gente, 1 ano e meio. Todo tipo de terapia né, eu já fiz. Então agora eu vou fazer barras de Axis. Agora barras de Axis vai me ajudar a curar esse sentimento de rejeição, e abandono, e de mágoa, e não sei o que, e não me sentir boa. Aí fazia, não funcionava. Aí não, deve ser outra coisa, fazer Theta Healing. Melhorava, né? Não, mas então é porque deve estar mais na raiz, deve ser alguma outra coisa, mais no passado, mais na raiz. Então é outras vidas. Aí é lá, não, vamos fazer regressão. Eu buscava, sabe? Eu busquei muito. Eu busquei a toca do coelho a toca do coelho da Alice lá. Eu caí na toca do coelho. Eu até queria passar para vocês um vídeo aqui da Matrix, mas não dá para passar por conta dos direitos autorais, né? Porque eu vou deixar essa aula gravada e o YouTube não dá. Mas eu vou até falar para vocês. Vejam o vídeo. Vocês já assistiram Matrix, mas tem um vídeo só da pílula. Depois dá uma olhadinha, né? Eu tinha até pensado, porque ele fala assim, né? Você tem a pílula vermelha e a pílula azul, né? Você quer tomar a pílula azul e continuar nesse mundo que você tá, contando as mesmas histórias, das suas histórias, você quer tomar a pílula vermelha, né? E você vai entrar no buraco da Alice, do coelho, na toca do coelho. Eu entrei na toca do coelho e eu cavoquei, eu fui aonde eu podia tentando encontrar isso aqui que eu encontrei, que eu vou trazer para vocês. E eu levei anos, muitos anos, para descobrir isso que eu ensino hoje. E coisa que 6 anos eu levei para descobrir, meu Deus, eu consigo passar isso muito rápido, né? Hoje para minhas mentoradas, minhas alunas, coisa que, sei lá, eu levei 6 anos para trabalhar, ela leva 3 meses, 6 meses, depende da consciência que cada um tá. Então, eu ia mais profundo e para vidas passadas e não encontrava, porque eu sabia às vezes eu até sabia algumas coisas de onde vinha, mas não conseguia transformar. Porque a questão é como transformar, né? Porque às vezes a gente até compreende, mas como transformar isso, tá? Então, meninas, todo mundo aqui comigo, hashtag até o fim, então aqui, hein, tá? Tá variando um pouquinho só, mas estamos mantendo aí, ó. O pessoal tá aqui, vamos lá. Então, gente, essa é a história de como eu cheguei nisso aqui. Porque foi quando eu tive um despertar, que eu comecei a estudar, trabalhei os 4 pilares, me encher de informação, como eu falei. Por que eu falei para vocês o excesso de informação? Não me fez mal, fez parte do meu caminho, mas existem, eu digo isso, vários caminhos levam a Roma. Vários caminhos levam a Roma. E não tem nada de errado com caminho nenhum. Mas tem caminhos que a gente vai para Roma a pé, você pode ir para Roma de cavalo, você pode ir para Roma de bicicleta, você pode ir para Roma de carro, nem tem como, né, do Brasil. Mas você pode ir para Roma de avião, né? E até hoje por enquanto a gente não tem um caminho mais rápido, um veículo mais rápido. Mas vários caminhos levam a Roma. E o meu caminho que me trouxe essa Roma foi mais, né, árduo.
Foi com esforço. Foi com esforço e sofrimento até eu descobrir isso aqui. Né? Então, agora eu consigo mostrar para vocês um caminho que vai de avião. Que leva vocês de avião nesse caminho para resolver. Eu levei mais tempo. E o que esses 5 códigos aqui, talvez você já tenha me ouvido falar, porque, gente, isso aqui é a essência do que eu trabalho. Só que eu nunca trouxe numa aula ou num treinamento tudo num dia só. Né? Eu vou falar da essência. Inclusive, eu tenho aulas que se aprofundam mais em cada um dos códigos aí, mais ou menos. Mas quem me acompanha vai ver que, né, já me ouviu talvez falar uma coisa ou outra. Mas isso aqui eu não aprendi em lugar nenhum nessa ordem, desse jeito. Eu precisei descobrir, eu desvendei. Eu tinha muita informação, excesso de informação, mas eu não tinha clareza. Né? Eu não tinha clareza, eu não sabia que rumo seguir, né? Porque tinha tanta coisa que eu não sabia que rumo tomar. E é isso que eu quero que você acabe hoje aqui. E por que eu levei todo esse tempo contando essa história? Porque histórias programam novas histórias. Porque a minha história programa também a tua história. Porque se você vê que eu trilhei esse caminho e eu descobri algo, eu desvendei algo que, me fez dar um salto, você também consegue. Se esse caminho que eu trilhei eu ensino hoje, eu trabalho com mentorado no particular, que é um trabalho que eu faço. Eu trabalho hoje no meu curso, porque eu lancei o curso nesse processo também. Inclusive, eu tô lançando, né? Hoje eu também tô lançando aqui. Eu vou lançar mais uma turma do curso, tá, meninas? Aí, ó. As meninas alunas aí, né? Falem aí do curso. Sim, hoje eu sei conduzir nesse caminho. É um despertar de consciência para esses códigos aqui. Eu consigo trazer clareza. E cada vez aí é mais rápido. Aquilo que eu levei, sei lá, 6 anos, é assim, ó, muito mais rápido. Porque a minha história programa a tua história. Porque as histórias, inclusive, eu quero fazer essa semana aí, durante essa semana, eu vou ver aí quem das minhas deusas do amor tá disposta. Eu sei que nem todo mundo, né, às vezes se sente confortável, mas eu vou ver aí quem das minhas alunas aí se sente confortável em fazer uma live comigo e a gente vai falar um pouquinho aí, né, ela comentar aí o que está fluindo, o que ela tomou consciência, o quanto que o curso está ajudando, né, ajudou e está ajudando e está fluindo na vida dela. Por quê, gente? Porque histórias programam novas histórias. Às vezes você pensa assim, mas está trazendo essa historinha aí para me vender alguma coisa ou para me convencer. Gente, histórias programam novas histórias. Já ouviram falar do Guinness? Sabe o Guinness, né? Guinness é assim, gente. Então, assim, existe algo que alguém nunca fez, nunca quebrou um marco lá, né? Ultrapassou alguma coisa. Vai lá e uma pessoa e faz, né? Vai lá uma pessoa e faz. Inclusive tem aquela história eu não sei o nome, naquele corredor, e que se dizia que era impossível correr 1 milha em menos de 5 minutos. Eu acho que é algo assim. Era humanamente impossível. Humanamente impossível. Esse cara foi lá, ele treinou e ele entrou pro livro dos recordes, do Guinness. Ele correu 1 milha em menos de 5 minutos. Sabe o que aconteceu? Até ele quebrar, ele alcançar aquele limite, ele conseguir aquele resultado, nunca ninguém tinha feito. A partir do momento que ele alcançou aquilo lá, isso muda a crença de todo mundo que vê aquilo, todo mundo que entra em contato com aquela história. Nos próximos, acho que 2 anos, depois, se não me engano, 2 anos. Eu não gosto de falar coisa quando eu não tenho certeza de data, mas tá tudo certo. É mais ou menos uns 2 ou 3 anos que ele bateu esse recorde. Pra vocês terem uma ideia, parece que de 200 a 300 pessoas, óbvio que corredores, né, pessoas que se dedicam a isso, né, para qualquer um também, né, gente, alcançaram o mesmo marco. E sabe por quê? Porque histórias programam novas histórias, porque aquilo que você não tem, o resultado que você não tem é por algo que você ainda não sabe, que você não tem clareza e que você não acredita que você é capaz, porque talvez você nunca viu alguém fazer, ou quem você viu fazer, você acha que, não, mas ele também, né, putz, mas ele é corredor, né, ele é atleta, eu não sou. E sabe por que eu levei todo esse tempo falando essa história de como é que eu cheguei nisso aqui? Porque eu não sou diferente de você. Quem está estudando comigo não é diferente de você. Não é diferente de você. A gente tem as mesmas dores. A gente tem as mesmas sementinhas, as mesmas feridas no sentido de sentimentos.
Por isso que eu contei. E eu poderia contar durante mais tempo, eu poderia ter dado mais detalhes, gente. Eu passei por muitas outras coisas, assim como vocês também. Né? Pessoas talvez passaram por coisas piores. Eu era tão descontrolada numa época. Esses dias eu falei isso numa aula. Eu nunca falei isso ao vivo. Uma época eu tinha tanta. Eu falei pra vocês que eu precisava estar no controle. Só que eu comecei a perder o controle uma época, lá no relacionamento, no primeiro. Que tudo tinha que ser pra mim. Tudo tinha que ser pra mim, tinha que estar comigo. Se fosse num churrasco, isso bem no comecinho lá do namoro, assim, começou a vir, né, a aflorar. Se fosse num churrasco e não me desse atenção, eu não me sentia vista, eu já cheguei a um ponto de briga de carro, abrir a porta pra, né, aquela coisa de estar em briga em casa, gente, isso é loucura mesmo, mas isso é desequilíbrio emocional, de pegar faca e ir pro banheiro com faca, para ver se o outro se preocupava, sabe? Não que eu ia fazer alguma coisa contra mim mesma, né? Mas assim, gente, isso é desesperador, entendeu? Isso é uma pessoa que está totalmente fora do controle, do equilíbrio, né? Porque a pessoa, né, queria que o outro viu que eu peguei a faca para ver quanto que ele se importava, quanto que ele ficava preocupado, sabe? Umas coisas assim, e ó, isso é só... Eu resolvi falar isso porque às vezes você pensa, eu não sei quem tá aqui, talvez as tuas histórias, né? Como eu falei para vocês, eu passei super rápido aí, para resumir, né, para vocês, mas eu já vivi muitas coisas de descontrole, de desequilíbrio emocional, sabe, assim, de agressão também, né, é óbvio que eu tô aqui para falar de mim e não posso envolver outras pessoas, mas assim, por que eu tô dizendo isso? Por que eu, né, a gente passei tanto tempo falando da história? Por quê? Porque a história, gente, essa história, sequer ela é 50% para que você consiga absorver esses 5 códigos. Porque sem você acreditar, sem você ter fé, porque fé é acreditar, sem você ter a crença de que esses 5 códigos aqui funcionam, eles não vão agir na tua vida. E isso tem a ver com o segundo código, que é a crença, o paradigma do amor. Você precisa acreditar nisso. E histórias programam novas histórias. Tanto as histórias de outras pessoas estão programando as tuas histórias, como a tua própria história que você conta do teu passado está programando a história do teu futuro, como a tua própria história está programando a história da tua filha, do teu filho, dos teus netos. As nossas histórias também são resultado das histórias dos nossos antepassados. A gente trabalha isso em constelação familiar, os padrões repetitivos, né? Talvez você fale assim, puxa, na minha família todo mundo se separa, todas as mulheres não sei o que lá, né? Vocês percebem que são histórias? Por que são as repetições de padrão, né? Constelação a gente estuda muito isso, histórias. Só que a partir do momento que alguém rompe uma história, que alguém alcança alguma coisa, que alguém transforma, essa história tem o poder de transformar outras histórias. Esse é o poder da narrativa. O poder que você tem sobre a tua própria narrativa, do como você conta a tua história. E o poder que você tem de olhar para a história de alguém e se reconhecer naquela história e falar... Eu também sou capaz. Aquela pessoa não é diferente de mim. Eu não sou diferente de você, né? Como eu falei, eu vou ver com as meninas aí quem aceita fazer uma live e a gente compartilhar um pouquinho. Por que eu tô falando isso? Porque se você compreender no teu coração, e é no coração, não é só na mente, mas a tua mente bloqueia isso. Por que a gente vem com a história? Para que você agora sim, agora você tá pronta para receber. Agora o teu solo tá pronto. Se eu começasse a aula, talvez você não entenda o porquê que a gente começa e fala isso, e fala, às vezes conta algum pouco da nossa história, e principalmente de como eu cheguei nisso, a importância que tem nisso. Isso tudo é clareza, gente. Clareza traz resultado. Porque eu precisava preparar o solo de vocês, digamos assim. Porque como é que você vai plantar uma nova semente, né? E o maior erro é querer colher outros frutos sem transformar a semente. Como é que você vai plantar a semente se o teu solo está árido, está seco? Não recebe, não recebe. Então, a primeira coisa é você precisa criar essa crença. E quando você escuta essas histórias, você fortalece a tua crença, que é a fé. Fé é acreditar naquilo que ainda não existe, como real. Por quê? Você acredita, porque você ouviu a história, né? Porque você se viu, talvez, como eu falei, as histórias são diferentes, mas os sentimentos são muito reais, né? E eu não sou diferente de ninguém.
As alunas, ninguém, né, as meninas que estão tendo resultado não são diferentes, gente, mas existe o quê? Um caminho, uma receita, um passo a passo, que se você faz ela, se você tem clareza dela, você consegue ter resultado, você consegue. Então agora vocês estão preparadas para ouvir o que eu tenho para falar aqui, agora, só agora, só agora. Porque se eu venho com isso aqui antes, querendo plantar novas sementinhas aí no coração de vocês, mas vocês estão enrijecidas, vocês falam, mas tá muito bom para ser verdade isso aí, mas será? Aí qualquer coisa que eu viesse falar para vocês, a tua mente rejeita, a tua mente traz objeção, entende? Então agora, de verdade, vocês estão prontas, mas vocês precisam confiar e acreditar que sim, é possível. Se eu mudei, se eu transformei, ó, eu falei mais algumas coisinhas aí que eu vivi, gente, eu vivi algumas coisas aí, né? Poderia contar outras histórias, mas é possível, mesmo para quem vive violência, mesmo para quem vive coisas terríveis, às vezes relacionamentos com álcool, com drogas, com violência, com tanta coisa, gente, talvez no teu passado, não importa, é possível, você consegue contar uma nova história da tua história, tá bom? Você só precisa ter clareza e caminho e direção, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E vamos lá que estamos em 2 horinhas aí, né? Vamos lá então? Eu vou trazer a essência do supra-sumo. A essência do supra-sumo é bom, né? Desses 5 códigos aqui. Como é que vocês estão aqui? Hashtag até o fim? Hashtag até o fim? Tá fazendo sentido para vocês? Meninas deusas do amor aí. Quem vai se tornar a deusa quântica do amor? Deusa quântica por quê? Porque o mundo quântico, né, a gente diz que o sentimento cria a realidade. Então, as deusas quânticas do amor. Quem tá comigo aqui? Quem tá comigo, manda um chat aqui. Conversem comigo. Vamos agora aqui, que agora vocês vão entender que é possível, né? Que não é muito bom para ser verdade, é muito bom e é verdade, é muito bom e é verdade, tá bom? Olha lá, até meu amor tá aí falando, tá no chat aí. Muito bom, vamos lá então, gente. Eu demorei um pouquinho nessa parte aí, mas assim, eu me entrego e eu falo aquilo que eu sinto que eu tenho que falar. Porque eu não tô conectada aqui, ó. Eu tô conectada aqui. Né? Eu falo, eu transbordo aquilo que eu sinto que eu tenho que falar para vocês. Porque antes de a gente começar aqui, eu me coloco a serviço. Eu me coloco como instrumento do Criador e do amor. Por isso que eu falei para vocês. A gente está começando aqui um movimento. Um movimento que o amor é a sua missão. Qual história você vai contar da tua história? Qual história você quer que outras pessoas contem da tua história? Eu quero que as pessoas contem uma linda história, né? Da transformação que eu fiz na minha própria vida em termos de amor. E da transformação que eu ajudei, que eu fui instrumento também. Que eu fui instrumento de transformação na vida amorosa de outras pessoas. Esse é o legado que eu quero deixar. Não é só sobre mim. E por isso que eu digo para você, é um movimento que você também faz parte desse movimento, porque o amor movimenta tudo, sabe? Não é só a tua história. Eu sei que talvez hoje você tá em dor, ou tem coisas que você não está fluindo, mas é muito maior do que você. A tua história está programando outras histórias da tua família, dos teus filhos, se você tem, se você não tem, né? Porque o amor é a semente de tudo. O amor, ele sempre está presente, só que o amor, ele está em desordem. E o amor, quando ele está em desordem, ele adoece. E o amor, quando ele está em ordem, ele cura. E esse é o caminho do amor. Isso que eu vou mostrar para vocês é o caminho, é o verdadeiro caminho do amor, né? O que eu trabalho dentro do portal, que tem o curso lá dentro, é o verdadeiro caminho do amor que transforma. Um caminho que transforma, que consegue transformar os sentimentos, as memórias de dor em amor, que consegue transformar a sombra em luz, o sofrimento em crescimento. É uma alquimia, gente. É uma alquimia, mas é real. E uma vez que você faz isso, você nunca mais volta a desver. Quando você muda aqui, ó, você muda os óculos que você enxerga a vida, né? A consciência de amor. Só quem vive, só quem vive sabe o quanto que isso é real. E talvez hoje você nem sabe o que é ter isso. Você sabe você sabe, a tua mente tem referência do que é estar em dor. Talvez você nem tenha referência ainda do que é isso. Mas eu vou
estou te mostrando um caminho e de que é possível sim percorrer esse caminho. A tua mente precisa de referência, gente. Eu trabalho com a conexão, eu falo que é a inteligência sistêmica do coração. Conectar mente e coração. Eu digo o seguinte, o caminho mais longo que o ser humano tem para percorrer na vida é o caminho que leva o cérebro ao coração, a mente ao coração. Nós temos uma mente, a nossa mente não é vilã, o ego também não é vilão. Você precisa compreender o papel dele, o lugar dele, colocar ele no lugar dele, né? E a nossa mente precisa ver as coisas para ter referência. Por isso que as histórias programam novas histórias, porque a mente está buscando referência onde? Sempre. Toda vez que a mente está frente a um novo ciclo, uma nova decisão, a algo novo, ela busca referência no passado, no teu baúzinho de histórias, de memórias, porque as tuas histórias são as tuas memórias. As tuas histórias é tudo aquilo que você já viveu. Por isso que histórias programam novas histórias. Por quê? Porque a tua mente, quando ela está frente a algo novo, ela vai buscar referência em algo antigo, nas histórias. Seja a tua, e hoje eu estou aqui trazendo essa história para que você, a tua mente hoje, talvez ela não sabe. Ela não tem referência do que é resolver o que não está fluindo, do que é ser feliz no amor, do que é ter um relacionamento de significado, de crescimento. Assim como eu não tinha referência de nada disso. Eu não sabia o que é ser feliz no amor, eu não sabia o que era confiar. Outra coisa que eu tinha muita dificuldade com confiança, com mentira. Nossa, mentira era uma coisa assim que, meu Deus, eu sentia cheiro de longe da mentira. Inclusive tinha uma época que falavam pra mim que, né, no relacionamento falavam assim pra mim, que eu tinha que ser delegada. Por quê? Porque a mentira, eu pegava assim de uma maneira e eu tinha uma coisa com a mentira, sabe? E aí sabia cobrar e questionar, mas por que aquilo vinha pra mim? Porque eu tinha feridinhas em relação, né, a isso, a desconfiar. Então eu não conseguia ver que eu nem conseguia, a minha mente não conseguia ter referência do que era isso, porque eu nunca vivi aquilo. Eu só tinha referência da dor, do sofrimento. Mas a partir do momento que eu fui vendo novas histórias e fui nutrindo meu coração, né, e fui compreendendo que eu precisava transformar, dizer para minha mente que está tudo bem, eu precisava transformar essa referência que eu tinha interior, né? Eu via tristeza no meu passado. Eu via tristeza, eu vi uma Maiara triste, que não era feliz. Na minha infância, porque eu me reprimi, porque eu me fechei, porque eu não queria incomodar meu pai e a minha mãe, né? Eu já via que eles tinham os problemas deles, eles se separaram, né? Não queria falar mais da minha dor, porque, poxa, eu já achava que eles estavam talvez em dor, né? Cada um foi viver a sua vida com as suas dificuldades, e eu não queria né, tipo, mais expressar o que eu sentia, isso, aquilo, né? Então eu fui me fechando. Então eu tinha essa referência dentro de mim, era essa história que eu contava da minha história, sabe? Era uma história de tristeza. Eu falei para as meninas essa semana que a gente fez um desafio lá dentro do curso, de pegar a foto, né, uma foto de criança, de bebê. E eu tinha uma foto minha de bebê que antes de eu me trabalhar, que eu olhava para aquela foto e eu via tristeza. Eu olhava no meu olhinho lá de bebê e eu não sei, me vinha uma tristeza de olhar minha criança, sabe? A primeira vez que eu fiz uma terapia de regressão, de voltar para o útero, né, eu chorei a terapia inteira, voltei para casa dirigindo e chorando, porque eu entrei em contato com uma tristeza assim muito profunda, né? Então eu via tristeza, era essa história que eu contava da minha história de sofrimento. E aí, por que eu programei as novas histórias baseadas nisso? Porque a mente tinha essa referência. Só que eu encontrei um caminho de transformar, de fazer uma alquimia, de conseguir contar uma nova história dessa história, de conseguir ver amor onde eu via dor, de conseguir ver crescimento onde eu via sofrimento. Eu encontrei um caminho para fazer isso. E unindo várias coisas que eu aprendi em vários cursos, né, tudo me trouxe até aqui, até que eu desvendei isso aqui.